Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem tá chegando aqui no canal, meu nome é Kelly. Para quem já se encontra aqui, meu muito obrigado. Para quem tá chegando também, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Tarô Intuição e Espiritualidade. Agradeço aos inúmeros comentários, eu leio todos os comentários nas publicações, tá? Sejam eles positivos ou não, né? Eu gostaria de deixar bem claro para os ouvintes aqui é que as leituras, gente, não ressoa com todo mundo, tá? Às vezes a gente lê alguns comentários e as pessoas elas não compreendem, né? E aí elas acham que toda leitura, só porque é do signo dela, tem que ressoar com ela. Não, a gente está falando com um coletivo aqui e a espiritualidade ela tem uma mensagem para todo mundo. Então, talvez no meu canal, hoje a leitura que eu traga não ressoe com o coletivo do signo que eu vou falar. E às vezes ressoa em outro canal. Antes de eu estar aqui como taróloga, eu passei anos estudando, tá? O tarô. E eu tenho uma peculiaridade em relação ao estudo do tarô. Eu aprendi o tarô de uma forma diferente. Eu não aprendi o tarô nos livros, eu aprendi o tarô com a minha espiritualidade, tá? Eu entendo que tem os livrinhos aí de estudo, tal, tudo, mas a minha espiritualidade, isso eu compreendo porque a gente tem que estar com uma mente aberta. Também com outras pessoas, o tarô ele fala da sua forma, a espiritualidade, porque eu trabalho com a espiritualidade, não somente com a carta e com o significado que está lá no livrinho. Eu trabalho com a minha espiritualidade, né? Eu trabalho com os meus mentores, os meus guias espirituais. Então, muitas das vezes, sim, claro, a gente olha o nome da carta, a gente sabe o que aquele nome significa, mas a minha mentoria sempre diz para mim: se atente ao que a sua intuição, que no caso são eles falando, e a imagem tá falando. A imagem representa muito, é muito interessante. Eu tô aqui falando aqui rapidinho para não ficar longa essa introdução. Eu fiz já muitas leituras e eu trabalho com tarô, já vai fazer 10 anos que eu trabalho com tarô. Eu vim pro canal recentemente, mas eu trabalho com leituras particulares já faz muitos anos. Eu também trabalho com o oráculo para os meus trabalhos espirituais, tá? Então, às vezes você enxerga algo no tarô, numa mensagem, que em outra mensagem você não vai ver, porque não é para você enxergar, não faz parte daquela energia, entendeu? Então, assim, eu fico muito. Eu fico agradecida pelas interações, mas a gente de vez em quando, e eu sei que alguns comentários são às vezes até para chatear a gente e até para fazer a gente desistir, porque sempre tem uma força que trabalha contra, para a gente poder continuar trabalhando, né, com isso, tá? Esse tarô, esse canal, melhor dizendo, é um trabalho meu gratuito. É minha troca com a minha espiritualidade diante as outras coisas que eu faço junto com a espiritualidade. Isso aqui é uma forma gratuita, é uma mensagem gratuita, ela não é paga. Ela não é direcionada a uma única pessoa, ela não trabalha com a energia de uma única pessoa, ela trabalha com a energia de várias pessoas aqui. Eu estou fazendo a minha colaboração, a minha troca com a espiritualidade através do canal com mensagens gratuitas, tá? Então, assim, às vezes não vai ressoar com você,
neste momento, agora, não é o teu momento. Talvez essa mensagem lei, tem gente que tá tão na ânsia de respostas e não se silencia, e por mais que às vezes o tarô até traga essa mensagem, traga a resposta na mensagem, a pessoa tá tão assim, como é que eu falo assim, tá tão angustiada, tá tão ansiosa, e a ansiedade é algo que confunde a gente não ouve, a gente não vê, tá? Então, assim, esse canal ele foi criado para a gente trabalhar, para mim trabalhar, claro, mensagens gratuitas e também trabalhar conversas aqui. Às vezes, uma conversa, a espiritualidade fala muito mais do que no tarô. Às vezes, a gente traz aqui uma situação que fala muito mais, porque a espiritualidade é sobre sinais, então você fique atento aos sinais, certo? Bom, vamos lá. Essa leitura para o coletivo de Gêmeos, tá? Saiba que o oposto complementar de Gêmeos é Sagitário. Minhas leituras são intuitivas e canalizadas, tá bom? Também são atemporais, tá? Posso estar falando com o coletivo de Gêmeos que tenha qualquer lugar no mapa astral, mas eu pontuo aqui com mais força pessoas que têm Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no seu mapa, tá? Então, assim, saiba também que se você não for geminiano e estiver chegando aqui para saber de Gêmeos, eu posso estar falando diretamente com você. Também tenha discernimento em compreender que eu posso estar falando de alguém na sua energia, tá bom? Lembrando, nem tudo irá ressoar com você ou nada irá ressoar com você. E tá tudo certo, vamos embora, segue o baile, né? Guarda essa mensagem, no outro momento essa leitura pode falar com você. Eu acho que temos uma libertação aqui para Gêmeos, tá? Eu tô embaralhando as cartas aqui, já caiu a carta do julgamento, caiu a carta da justiça, caiu a carta do sacerdote, tem aqui uma libertação, um julgamento espiritual, uma justiça divina aí, né, pro signo de Gêmeos. Bom, então vamos lá, sem mais demora. Outra coisa, eu coloco mantras, às vezes eu coloco pontos, tá? Eu sou sacerdotisa de Umbanda. Às vezes eu coloco pontos aqui para falar para ficar de fundo. Se estiver muito alto, vocês por favor não vão no comentário, digam se atrapalha, se fica muito alto, se a minha voz ela se esconde muito no ponto, tá? Para ajudar aqui, colabora. Esses tipos de comentários, eles são muito mais do que bem-vindos. Então vamos lá. Se ficar muito longa a introdução, pula. Corre o vídeo, é só correr o vídeo, tá bom? Vamos lá, então, para o coletivo de Gêmeos. Falei de novo? Temos aqui um julgamento, vamos lá. Salve todos os mentores de luz, salve toda a egrégora que me acompanha, salve todos os guias, salve toda a espiritualidade. Sejam bem-vindos, espíritos de luz, aqui neste momento. Trago a melhor mensagem, o melhor direcionamento, o melhor aconselhamento, o melhor alerta, o alerta que o geminiano precisa. Tá caindo aqui, virando na minha mão a carta da justiça e do julgamento aqui. Vamos ver se ela vira na mesa, né? Então, mesa aberta para o signo de Gêmeos, por favor, uma carta. Eu quero 5 cartas, tarô, e vamos trabalhar nela. Primeira carta é os enamorados, a sua energia. Gêmeos. A carta do carro. Podemos falar sobre relacionamento? Sim, podemos, talvez não. Mas eu falo relacionamento de forma ampla, tá? Relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento de trabalho, meio coletivo. Vamos lá.
Mais uma, tarô, por favor. A força. Se eu não estiver errada, essa carta tem energia de escorpião, tá? Então, você pode estar lidando com alguém, tá? Com dessa energia, ou você pode estar atraindo essa energia para você, ou não precisa necessariamente ser a pessoa do signo, tá? Mas alguém que tem essa energia, a roda da fortuna. Mais uma, por favor, tarô. Virou na minha mão a temperança. Aqui é Sagitário, oposto complementar do signo de Gêmeos, tá? Então, nós temos a sua própria energia, nós temos aqui no fundo do deck o Eremita. O Eremita também traz a energia de Sagitário, tá bom? Nós estamos num ano de número 9 e nós temos uma energia 9 no fundo de deck, que é a energia do signo de Sagitários, e temos aqui também a carta da temperança, que é a energia de Sagitário. Nós temos eremita, sacerdote, a louca, a justiça, a torre e o julgamento. Não saiu, mas apareceu no fundo do deck. Eu falei para vocês, tem uma situação de libertação aí, Gêmeos, de julgamento aí. Uma mensagem que vem aqui intuitivamente para mim é o seguinte: a justiça do homem, ela pode ser falha. O homem pode não enxergar tudo. Eu já estou com essa mensagem desde ontem, porque eu estava fazendo canalização desde ontem para trazer aqui para a mesa hoje. Pro tarô. Gente, se eu não disse para vocês meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, eu digo agora. Eu sou sagitariana e eu tenho, já falei aqui em outros vídeos, mente acelerada. Sagitariano tem o hábito de fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Parece que tem uma ânsia parece que tem uma pressa, né? Medo que não dê tempo de fazer as coisas, enfim. E eu já tava fazendo canalização ontem, e essa mensagem ficou ressoando a noite toda, o dia todo de ontem, né? Finalzinho do dia todo de ontem, que foi quando eu fui fazer canalização. E veio muito para mim essa energia de que, assim, ó, a justiça do homem, ela pode ser falha, tá? Porque ela não enxerga tudo. Mas a justiça de Deus, a justiça divina, a justiça espiritual, é os olhos que tudo vê, é os ouvidos que tudo ouve, tá? Então aqui, com o fundo do deck, quando eu estava embaralhando aqui, essa energia caindo muito, várias vezes aqui na mesa, que se eu tivesse aberto a mesa antes, seriam essas energias que teriam caído aqui para vocês, mas elas estão presentes no fundo do deck. Eu sinto aqui um movimento muito grande aqui, sabe? De alguém que a vida vai fazer uma reviravolta, tá? A vida vai caminhar de uma outra forma. Alguns acontecimentos aqui para mim é um geminiano que entra num momento de reflexão, parar, olhar, sabe? É um geminiano aqui que trouxe para si essa energia da casa 9, da casa de Sagitário. Sagitário é um signo que ele é muito espiritualista, ele é muito espiritual, ele busca na espiritualidade respostas para as coisas que estão acontecendo. E faz muito bem, né? Faz muito bem. Lembrando para vocês, Gêmeos, que o oposto complementar do seu signo é Sagitário.
Gêmeos é um signo muito comunicativo, né? Gêmeos é um signo muito comunicativo. É o cara da conversa, tá bom? Então eu vejo aqui alguém que se iluminou de certa forma, porque eu fui vendo aqui, tem a carta do sol também, gente, olha, carta do eremita, é o sacerdote, a louca, a justiça, a torre, a morte, o julgamento e o sol, tá? Aqui eu sinto uma um movimento mesmo, né? A carta do carro me traz essa coisa de um movimento, né? Aqui a sua energia fala sobre as suas escolhas, né? Sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, tá? Agora chega um movimento que eu tô falando pra você, depois de uma espera, que tem uma espera aqui, né? Tem uma iluminação, porque a carta da temperança é alguém que buscou na espiritualidade o entendimento, porque a carta do eremita ele também fala isso, é alguém que se ilumina, alguém que se acolhe, alguém que se recolhe também, para entender o movimento externo, né? O movimento que acontece ao seu entorno, tá? Movimento que o que é alguém que buscou junto com a espiritualidade, com calma e paciência, um momento certo de tomar certas decisões. Se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço, tá? A calma e a paciência da carta da temperança trouxe para esse geminiano respostas, tá? Trouxe para esse geminiano respostas, tá? Também traz é como se você esperasse o melhor momento para tomada de decisões, tá? O melhor momento para tomada de decisões. Talvez um relacionamento, tá? E aí eu falo, pode ser um relacionamento afetivo, mas também pode ser um relacionamento de trabalho. Aqui é como se no seu trabalho você estivesse esperando o melhor momento para conversar com seu chefe. Um relacionamento aqui, o melhor momento para conversar com seu parceiro, com sua parceira, sabe? Aqui eu sinto que alguém não estava satisfeito com alguma situação ou com alguém. E aí aguardou com paciência, tá? Tem uma ajuda espiritual aqui, né? Porque você foi buscar com a espiritualidade, para que você não fosse imprudente, tá? Para que você não fosse imprudente, para que você não tomasse decisões precipitadas. Aqui no fundo do deck, a morte pode simbolizar a morte de alguma coisa, a morte de uma situação, tá? Uma situação chega ao fim aí, tá? Um período de até um período de afastamento, tá? Chega ao fim, tu espera
Aqui eu sinto a carta da louca vindo aqui. Aqui eu sinto também que para alguns do coletivo de gêmeos, alguns aqui esperaram com paciência, claro, buscando na espiritualidade respostas e tal, tudo, né? O amadurecimento de alguém, tá? O amadurecimento de alguém, que alguém enxergasse algumas coisas, que alguém tomasse uma postura, que alguém tomasse uma decisão, e diante talvez dessa não tomada de decisão, você vem agora você tomar as suas decisões. Agora você encontra um momento oportuno. Vem um movimento, né, de você encontrar um momento oportuno, tá? Para você para você tomar, né, as decisões que você precisa em relação a essa situação ou em relação a alguém, tá? Tarô Celta, vamos esmiuçar mais o que mais que o tarô tem aqui para nos falar sobre essa situação. 6 de espada, tá? Eu sinto aqui que alguém talvez alguém um rei de paus. Bom, vamos continuar tirando aqui. Lembra que eu falei pra vocês que tem uma finalização ou um afastamento aqui, tal tudo, ou chega ao fim uma situação aqui. Esses 6 de espadas aqui me indica que o início, tá? Um movimento numa direção. Tem um movimento, uma transição aqui. Você esperou e agora chegou a hora, o momento oportuno de você ir em uma nova direção, um novo começo, tá? Alguém aqui vai tomar uma decisão aqui de fazer algumas mudanças. Você esperou e agora é a hora. Rei de Pentáculos. Três de espadas. Mais uma. Mais duas já veio. Ás de paus. E 10 de copas. Eita, eita, eita. Parece rosas caindo do céu. Engraçado, parece rosas. Tem alguém ferido aqui. Ou alguém foi ferido. Ou você
está passando por uma relação aí que te machucou, porque a carta da força aqui me traz alguém que está em sofrimento, fazendo muita força, esperando movimento, esperando tempo, a oportunidade oportuna, alguém que se iluminou junto com a espiritualidade no movimento de entender o que estava acontecendo, buscando compreensão, né? Buscando compreensão aqui do que estava acontecendo. Aqui alguém ficou por muito tempo num movimento de observação, tá? Um movimento de observação. Aqui alguém ficou um grande momento aqui numa espera. Porque quando a gente se acolhe, quando a gente se recolhe, a gente entra num movimento de observação, tá? Alguém aqui entrou nesse movimento de observar algumas situações, tá? Esse rei de pentáculos aqui, rainha de pentáculos aqui, na verdade, me traz uma energia de uma pessoa mais madura, tá? De uma pessoa mais madura. E traz uma energia de uma pessoa mais madura. Então você, nessa situação, nesse relacionamento, eu não sei porquê, mas a energia que me ressoa aqui é sobre um relacionamento. E não é nem por conta da carta dos enamorados, não é nem isso. Que as pessoas já associam, né? Namorados com energia romântica, né? Afetiva romântica. Em alguns aspectos ela fala sobre isso sim, mas você também tem que ter um olhar mais amplo aí em olhar para outras situações. Que o relacionamento, ele não é só um relacionamento afetivo, existem relacionamentos de trabalho, existem relacionamentos de amizade, familiares, tá? Relacionamentos de pai e mãe, por exemplo. Tá? Então a gente tem que ter um olhar e encaixar a mensagem dentro do que nós estamos passando. Mas aqui tem uns geminianos aqui que está falando sobre isso. Você é alguém com mais maturidade, né? Tá? Você é alguém com mais maturidade. É alguém que já alcançou até uma certa estabilidade. Tá? Três de espadas. O que esse três de espadas está fazendo aqui? O porquê que ele apareceu? Por que esse três de espadas apareceu? Apareceu aqui.
Olha, para alguns aqui, você estava esperando, passou um tempo buscando entender o que estava acontecendo, esperando. Aqui muito forte para relacionamento, tá? Aqui alguém pode ter se sentido traído por outra pessoa, tá? Alguém pode estar se sentindo até desgastado numa relação aqui, tá? Alguém pode ter se decepcionado com alguém, tá? 3 de espadas aqui. Alguém pode ter se decepcionado com alguém, tá? Alguém pode ter. Alguém pode ter causado dor e sofrimento em outra pessoa aqui, com palavras, com ações. E aqui eu vejo um geminiano que deu tempo para alguém se posicionar diante dessas coisas. Mas aqui é como se eu visse aqui, buscou na espiritualidade, tá? É alguém que tentou não ser impulsivo aqui, não tomar decisões impulsivas aqui. É alguém que aqui alguém é como se alguém aqui não aqui acontecesse uma justiça, acontecesse um julgamento diante dessas situações aqui, porque tem alguém que machucou alguém com coisas que talvez não achassem importante. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, assim, ó, algumas mensagenzinhas no celular, algumas brincadeirinhas, algumas falas, algumas ações, até alguns comportamentos. Alguém achou que não tinha importância, mas para você sim teve. E você, como você é um signo muito comunicativo, Gêmeos, você até tentou comunicação, até tentou verbalização, tá? Mas aqui eu sinto que o outro lado não deu muita. O outro lado não deu muita importância. E você aqui buscando com a espiritualidade entendimento do que tá acontecendo. Aqui a mensagem e essa frase que o meu mentor já me trouxe em algumas leituras, já me trouxe até na leitura de Sagitário, me trouxe na leitura de Libra, e ele tá falando aqui para mim de novo. Na leitura de Áries, ele me trouxe essa fala também. Ele me disse, ele tá me falando aqui novamente que é assim, ó. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinhas. Situações que aparecem no meio do nosso caminho, que às vezes a pessoa pode olhar e achar que isso não tem importância. Aí eu volto de novo. Por exemplo, uma conversinha boba, um elogio bobo, uma brincadeirinha, tá entendendo? Uma ação que alguém, isso aqui não tem peso, não. Isso aqui não vai atrapalhar em nada. E para você, geminiano, pode sim significar muito, tá?
E para você pode sim significar muito. Eita, Lelê. O Ás de Paus aqui me traz para mim me traz uma energia de começo aqui, né? Me traz aqui uma energia de começo mesmo, de um início. Me traz uma energia de começo, uma energia de início. Talvez aqui você esperou o momento certo de você se comunicar, de você conversar. Que a espiritualidade está falando para mim assim, que você deixou alguém muito à vontade para ser quem a pessoa é, você deixou. E aqui a espiritualidade está falando assim, corta as asas. Corta as asas. Porque tem alguém na sua energia que é um tanto influenciável pelo meio externo, tá? É alguém que se deixa influenciar pelo externo, tá? É alguém que se deixa influenciar pelo externo, tá? Como eu disse, o Ás de Paus aqui me fala sobre novos começos aqui. Através dessa comunicação, através dessa pontuação de situações aqui que não te agrada, que você está vendo que pode direcionar para um outro caminho essa situação, esse relacionamento. Eu vejo aqui um movimento, a partir dessa ação, existe um novo começo aqui, tá? Aqui existe uma transformação aqui, tá? É como se a espiritualidade desse novas oportunidades, trouxesse novas oportunidades, por exemplo, para esse relacionamento. Ou para essa relação no trabalho, para essa relação de amizade, tá? Nesse meio familiar. Enquadre na sua realidade, no momento que você está vivendo. Que você sente que alguém na sua energia tem ações sem pensar, porque acha que isso não vai ter importância, não vai ter relevância, mas para você tem sim, tá? Para você tem sim, para você tem importância sim. Alguns comportamentos, algumas ações de outras pessoas na sua direção, no seu entorno, fazem muita diferença para você, tá? Faz muita diferença para você. Tem um peso muito grande para você, tá? Eu acredito que depois, o 10 de copas, fala para mim que depois dessa conversa, de você pontuar algumas coisas, porque aqui tem uma ação espiritual, tá, gente? Aqui o sacerdote, o eremita, é a carta da temperança, tem uma ação espiritual aqui. Alguém pode estar, esse alguém na sua vida, Gêmeos, pode estar sendo manipulado energeticamente por outra energia, tá? Pode estar aqui sendo manipulado energeticamente por outra energia.
Por isso que a carta da temperança fala sobre buscar uma iluminação e uma paciência no entendimento que está acontecendo ao teu entorno aqui, tá? Você se encheu da energia, por exemplo, de espiritual que Sagitário tem. Depois vai ler leitura de Sagitário, tá? Você se enche dessa força vital e espiritual, porque o sagitariano tem uma energia vital muito grande, né? Porque ele é muito cheio de energia, né? Eu costumo dizer que Sagitário é o signo ele é o encantado, é o único encantado do zodíaco, porque ele é metade humano e metade animal. Então ele é um equilíbrio do racional e do emocional. Porque a carta do 10 de copas me fala sobre o equilíbrio, tá? Me fala sobre equilíbrio. E é um equilíbrio nos relacionamentos, né? É um equilíbrio emocional, tá? É felicidade, tá? Aqui você está buscando sua felicidade, Gêmeos. Aqui você está buscando sua felicidade. Você está buscando harmonia, equilíbrio, né? Nas suas relações, tá? Mas é que eu sinto forte aqui que essa pessoa que está na sua energia, esse relacionamento que você tem com alguém, essa pessoa que você tem relacionamento, ela pode estar sendo influenciada pelo externo. Porque é alguém aqui que, de certa forma, não tem maturidade, não tem conhecimento, porque o sacerdote é alguém que tem... O sacerdote não só fala sobre o espiritual, mas também fala que é alguém que tem conhecimento. E aqui a carta do sacerdote me traz muito você, Gêmeos, mas a carta da louca me traz muito alguém na sua energia, de alguém que às vezes faz as coisas no impulso, sem pensar, achando. Quando alguém é imaturo, você está olhando com um olhar espiritual, mas essa pessoa na sua energia não. Apesar dessa relação ela ser espiritual, ela ter vindo da espiritualidade, a espiritualidade aconteceu essa relação, mas alguém aqui só está olhando com o olhar da carne. Nossa, meu ouvido apitou aqui agora. Alguém está por isso que eu falei no começo do vídeo, me veio essa mensagem intuitivamente de que a espiritualidade, a justiça divina, né? Os olhos da espiritualidade são os olhos que tudo vê, os ouvidos da espiritualidade são os ouvidos que tudo ouve. Você pode não ter visto muita coisa, a espiritualidade permitiu que você visse algumas coisas para que você pudesse alinhar, porque aqui a espiritualidade fala sobre você se alinhar, você ter essa comunicação, você ter essa energia de comunicação, você precisa comunicar essa pessoa. É como se você precisasse abrir os olhos de alguém que está indo em direção a um caminho todo oposto. Quando você faz essa comunicação, você equilibra de novo essa relação, que é como se alguém se perdesse e você trouxesse essa pessoa de novo ao centro de novo. É quando alguém se desvia um pouco do caminho, você vai lá e puxa. E não e isso aqui, esse movimento que você faz, não é de controle, não. É porque aqui fala... Aqui fala de alguém que tem uma energia mais sábia e de outra pessoa que tem uma energia de mais imaturidade. Então, assim, você pode já ter passado muitas coisas e essa outra pessoa não ter passado nada. Então, você já tem maturidade, sabedoria, conhecimento. Você consegue enxergar os movimentos que levam
por exemplo, para um desequilíbrio, levam para uma separação. Você consegue enxergar ilusões. Essa outra pessoa não consegue enxergar ilusões ainda. Ela não tem maturidade, né? E aí não se recolha a não ter essas conversas, esperando que a pessoa tome consciência por si só, que ela pode não conseguir fazer isso sozinha. É como se os olhos estivessem tampados, tá? É como se os olhos estivessem tampados. E você já tem esse olhar, vamos dizer assim, diferenciado. Por quê? Porque você busca. Eu lembro você novamente, Gêmeos, você tem energia de Sagitário, que é aquele que busca o espiritual para entender as dinâmicas da vida, tá? A energia de Sagitário é uma energia de que, apesar dele ser, né, livre, quer ser livre e tal, tudo, mas o sagitariano, por exemplo, a energia de Sagitário é uma energia de que não faz nada sem buscar conselho no espiritual, sem buscar direção no espiritual, tá bom? Quatro de copas. Aqui esse quatro de copas, por favor, do que estamos falando aqui. Pagem de copas. Ó. Sai aqui de um quatro de copas para um pajem de copas aqui, né? O pajem é o mensageiro, é o correio, é o comunicador, vamos se dizer assim, tá? O pajem, ele é isso. Ele é o comunicador. Ele é o mensageiro. Aqui tem uma energia de abundância aqui. Prosperidade. Quando eu falo sobre prosperidade, eu não estou falando somente de dinheiro. Eu falo sobre abundância de modo geral, tá? Aqui você pode estar o 4 de copas aqui me fala de que você pode ter entrado numa energia de tédio, tá? De insatisfação aqui, por isso dessa busca, né? Pelo equilíbrio aqui, tá? É como se você achasse que esse movimento que tá acontecendo aqui você achasse que você perdeu, como se isso não fosse para você, como se esse relacionamento não fosse para você, como se você achasse que você não tem sorte, como se você achasse, literalmente é como se você achasse que esse relacionamento não é para você. Já o pajem de copas, ele vem falando que não, tá? Ele vem falando para mim que não, que você você entra nessa energia, né, de achar que isso por conta de todo esse movimento, de toda essa situação. Aí você entra num movimento de que não, porque aqui tem uma situação com esse pajem de copas que a tua espiritualidade, né, a tua intuição é a tua espiritualidade, tá? Você entra num período de mais sensibilidade, sim.
Aqui eu vejo que vocês geminianos vão ter sonhos, tá? Que irão mostrar para vocês o que vocês fazem nessa situação. Para alguns aqui, eu digo para vocês aqui que alguns entram, alguns se afastam, tá? A espiritualidade aqui afasta, sim, alguns, tá? Vão ter um afastamento e até pode acontecer um corte definitivo, tá bom? Porque você pode ter uma conversa, isso aqui não é para todos, né? Entendo que alguns vai acontecer uma conversa aqui, uma exposição das situações do que está acontecendo, e se essa pessoa não continuar nessa energia de que acha que isso não tem problema nenhum, que isso é bobagem, aí vai acontecer um corte e a espiritualidade abre para você oportunidades para outro relacionamento, tá? Mas para outros aqui, eu vejo um equilíbrio acontecendo nessa situação, tá? Aqui tem pessoas aqui que vão conseguir trazer equilíbrio de novo para essa situação através de ações práticas mesmo, tá? Ações práticas. Alguém vai se movimentar aqui, vai ter geminiano que vai se movimentar aqui, tá? Entra num período de muito mais entrega. Aqui eu sinto que o outro lado também espera algumas atitudes de você, geminiano, como você espera atitudes do outro lado. Aqui sabe, é como se precisasse, aqui alguém está esperando uma entrega, mas também o outro lado também está esperando essa entrega, tá? Então existe aqui situações de ambos os lados esperando uma entrega. Às vezes você, menino, pode ter sido alguém que tenha, em outros relacionamentos, tenha sido traído, traída, ou tenha passado por situações complicadas, de decepção amorosa, em relacionamentos e amizade. Entenda que eu estou falando de relacionamentos. E você hoje não se entrega totalmente às suas relações por medo de se decepcionar. E aí sabe o que acontece? Você acaba abrindo lacunas, você acaba abrindo brechas, você acaba abrindo portas para outras energias, tá? Lembrando que eu falei aqui que com um coletivo, que essa pessoa na sua energia, ela está recebendo influências do externo. E ela pode estar recebendo, ela é influenciada pelo externo, porque também você não faz essa entrega, que essa outra pessoa também busca, tá? É como se faltasse entusiasmo, é como se faltasse aquele friozinho na barriga. Você tá com medo de se entregar por medo de se decepcionar, tá? Mas entenda, nem tudo é perfeito, tá? A gente vai ajustando as coisas durante o caminho, tá? Durante a trajetória. Nem tudo é perfeito, tá? Todos nós estamos suscetíveis a tropeços que podem ser corrigidos ao longo do caminho. A partir do momento que você enxerga, né, esses tropeços, aonde você pode escorregar. Lembra que eu falei para você, ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinhas, porque a montanha é óbvio, né, que você vai tropeçar, a pedrinha não, você acha que não tem, esbarrei na pedrinha, mas eu não caí. Agora esbarra na montanha para você ver se você não cai, você cai.
Então, tem gente aqui não levando em consideração que esses obstáculozinhos que estão vindo na sua direção, que não vai ter importância. Tá esperando que alguém tome consciência, que alguém manifeste aqui. Não. Vai ter gente que você vai precisar abrir a boca e falar, ó, fulano, fulana, tá acontecendo isso, eu não tô gostando. Tá? Presta bem atenção nisso daqui. Isso aqui pode fazer com que a gente se distancie, com que a gente se afasta ou que a gente até entre numa ruptura, tá? Porque você tem buscado diante da espiritualidade, se comunicado com a espiritualidade, buscando entender o que está acontecendo, se iluminando, buscando a melhor forma para resolver as coisas. E a espiritualidade diz que através de sonho, através de pensamentos, através de intuição, vai te mostrar o que você tem que fazer. Ás de copas. Ó, 4 de copas, 10 de copas. E tem bastante 10 de copas. Aqui eu vejo que o que eu ouvi agora, e vai ficar até como título da leitura, é que aqui vai haver um julgamento sem espadas. Vai haver uma correção aqui sem corte. Tá? Porque aqui existe uma energia que vem em direção a você, mas que não é para te atingir, mas usa quem está com você. A espiritualidade está falando para mim aqui assim, ó, que é uma energia que vem para te derrubar, mas usa quem está junto com você, quem está do teu lado. Vou dar um exemplo assim, ó, num reino, quando você quer, você ataca os soldados primeiro para depois chegar no rei, concorda? Então é como se estivessem atacando os seus soldados. Porque temos uma rainha aqui. Temos uma rainha de ouros aqui. Tá? E atacam. E essa energia ataca quem está à sua volta. Para que você se decepcione com essa pessoa. Agora eu tô entendendo a mensagem. Para que você se decepcione com essa pessoa. Para que você ache que essa pessoa ela está te traindo. Não existe traição aqui, tá? Não existe traição. Existe aqui uma situação que faz com que você enxergue traição. É onde você se decepciona. Por isso que eu estou te falando. Essa pessoa que está na sua energia está recebendo influência do externo e é uma influência que vem através até do espiritual, mas é uma energia causadora de transtornos aqui, não é uma energia de luz, tá? Que quer fazer com que você desista de algo, querendo te causar decepções. Aqui a espiritualidade intuitivamente está falando para mim aqui que vai haver um julgamento sem espada. A carta do julgamento, a carta da lua. Tem alguém observando o seu relacionamento, tá? Tem alguém aqui
apareceu aqui pra mim o imperador. Às vezes eu vou olhando as cartas e às vezes não falo pra vocês aqui, mas eu vou olhando as cartas ali pra entender. Apareceu de novo aqui pra mim o imperador, tá? Você pode. Alguém na sua energia, por exemplo, assim, alguém que está te observando pode ter a energia de Áries, tá? Pode ser do signo de Áries ou ter a energia de Áries aqui. Tem alguém vingativo. Tem alguém aqui vingativo, alguém aqui sim manipulando energias no sentido de causar aqui transtornos aqui para você, tá? Tem alguém aqui querendo causar transtornos para você. Mas a espiritualidade está falando que está te direcionando. E não vai permitir isso, tá? Aqui, como eu falei para você, tem um novo começo no seu relacionamento. Eu não estou vendo aqui, para alguns, se você cair nessa armadilha, é como se alguém tramasse armadilhas para você. Mas se você não cair nessa armadilha, você salva o teu relacionamento, tá? O teu relacionamento entra num renovo, tá? Entra num renovo aqui. Aqui vai haver um julgamento, alguém vai ser. É como se a espiritualidade cortasse essa energia sem espada. E aí, o que eu quero dizer para você assim? Ai, como assim, Kelly, a energia, a espiritualidade corta essa energia sem espada? A pessoa é cortada sem pessoa, energia, porque aqui eu vejo a ação de uma pessoa energeticamente, uma pessoa influenciando outra energeticamente, tá? Sem ela perceber. A espiritualidade faz um corte, a pessoa nem percebe. 8 de paus. Vamos finalizar aqui. Mais uma para me finalizar, por favor. Gratidão, espiritualidade. O mago. Haha, é isso mesmo. Que maravilha. O julgamento continua aqui. A torre. Cuidado, tá? Cuidado, 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 cuidado. Temperança de novo. Muito cuidado aí, tá? Porque tem gente manipulando, como eu disse, e aqui que se confirmou, tem gente manipulando energia, tá? Tem gente manipulando magia. Mas a espiritualidade também diz que você também consegue fazer esse corte. Por isso que eu tô falando pra você, é um corte sem espada. Porque é como se você cortasse essa energia com energia também. Aqui a espiritualidade fala para mim que são os geminianos que têm, sim, muita conexão com a espiritualidade e que a espiritualidade vai direcionar você a cortar essa magia com magia. Existem vários tipos de magia, tá, gente? Magia do pensamento, por exemplo. Quando a gente é influenciado energeticamente por outra pessoa, é através do pensamento, tá? Isso é uma magia. E aqui eu vejo você
fazendo esse corte. É um corte sem espadas, literalmente. É um corte sem espadas, tá? É um corte sem espadas. É um corte sem espadas aqui. Tem um julgamento aqui. Alguém, a torre. E aqui é como se alguém fosse liberto mesmo, tá? De uma energia. Que tem aqui, ó. Tem gente manipulando feitiço, tá? E você vai cortar esse feitiço com outro feitiço. Aqui, o 8 de paus aqui, ele fala pra mim de você agir rapidamente, tá? Haja rapidamente. A espiritualidade vai vir através de sonhos falar com você e aqui há uma necessidade de uma ação rápida. Então não espera, tá? Não espera. Não espere esse mago se levantar. Se blinda, tá? Aqui você pode blindar o seu relacionamento aqui, tá? De uma forma energética que existem vários encantamentos aí. Se você sentir que essa mensagem é para você, me procura no particular, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, tá bom? Se você sentir que ressoou com você, quer ter uma leitura particular na sua energia pra gente desvendar isso aqui com mais detalhes, também me chama lá, a gente marca uma leitura. Mas tem feitiços de proteção que você pode fazer para blindar o seu relacionamento, tá? Para você blindar o seu relacionamento. Que aqui a espiritualidade fala para mim que você vai precisar blindar o seu relacionamento. Aqui também fala para mim que a espiritualidade para que você fale menos sobre seu relacionamento, como anda seu relacionamento, fale menos, tá? Fale menos. Cuidado para quem você expõe, porque tem alguém te observando. E esse alguém te observando pode ser através de outra pessoa, ou através, por exemplo, das redes sociais, mas pode ser que alguém ande perguntando para alguém como é que anda a tua vida. E é por isso que essa pessoa consegue manipular energeticamente o teu parceiro ou tua parceira, entendeu? Porque tem uma forte manifestação energética aqui para que você... Mas você é muito inteligente, né? Porque você foi buscar na espiritualidade saber o que é que tá acontecendo. Porque você sentiu. Você sentiu um movimento diferente aqui, tá? Você sentiu. Não sei, pode ser que o seu relacionamento tenha dado uma estagnada, uma esfriada, e aí você percebeu, porque foi uma situação que aconteceu assim do nada. Sabe quando o relacionamento dá uma esfriada do nada, sem motivo, sem o porquê, tá? E aqui a espiritualidade tá pedindo para você uma ação rápida contra isso, tá? Tem um movimento rápido também, tá? Na sua direção. Tem alguém se movimentando rápido também na sua direção para energeticamente para te derrubar. Nossa, minha orelha esquerda tá queimando, gente, que vocês não têm noção. E o meu ouvido esquerdo apitou aqui. Sinais, né? Confirmações. E a minha mentoria aqui, eu tenho muita conexão com o povo da esquerda, tá? Então, assim, vá, se blinde. Se blinde. Gêmeos, se blinde. Aqui tem um movimento, porque aqui no começo da leitura, eu tava até meio confusa de entendimento aqui, entender direito o que estava acontecendo. Aqui tem uma energia também para deixar você confusa, sem saber o que tá acontecendo, para você não entender o que tá acontecendo e para você não ter uma reação nenhuma,
tá? Pra você não se movimentar aqui, pra você não reagir. Mas a espiritualidade tá falando assim, reage. Reage, reage, reage. Rápido. Se blinde rápido, vai blindar o teu relacionamento, vai blindar essa amizade, vai blindar vai blindar o seu relacionamento familiar, vai blindar o seu relacionamento afetivo, blinda o seu relacionamento no trabalho, blindar, se blindar. Gêmeos, é isso que eu tenho para vocês. Lembrando, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação. Também, eu trabalho com mapas astrais, eu trabalho com reiki à distância, trabalho com libertação, divórcio energético, aberturas de caminhos, desfazendo demanda, desfazendo magia, tá? Eu trabalho com esses tipos de trabalhos espirituais, eu faço esses tipos de trabalhos espirituais. Não trabalho com amarração, nenhum feitiço no sentido de prender outra pessoa, eu não faço, tá? Mas se você precisa de libertação energética para você se blindar energeticamente, afastar alguém energeticamente de você aqui, porque quando você blindar a sua energia aqui, você também vai afastar alguém. É como aqui existe um rebote. Quando você blindar, se blindar e blindar, você blindar aqui o teu relacionamento. Tá falando de novo aqui, blinde o seu relacionamento, blinde o seu relacionamento. Quando você blindar o seu relacionamento, todo movimento que for feito na sua direção para te afastar da tua parceria, vai bater e vai voltar. Vai bater e vai voltar, tá bom? Então, assim, blinde o teu relacionamento, blinde o teu casamento, o teu namoro, o teu noivado, blinde. É rápido, precisa acontecer urgente, tá? Beijo, 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 beijo. E a gente se encontra num próximo vídeo.